Muito bom dia a todos. Excelentíssimo senhor doutor André Carlos Torres Pontes, vice-presidente no exercício da presidência dessa Corte de Contas, em nome de quem cumprimento os demais conselheiros presentes e aos servidores desse Tribunal de Contas da Paraíba. Peço licença para fazer também uma referência especial à doutora Sheila Barreto, ilustre integrante do Ministério Público Especial dessa Corte de Contas, entusiasta da função dessa instituição, e que eu tenho o privilégio por ter como anfitriã, quem está me recebendo, mostrando que o calor paraibano é mais do que um fenômeno natural, é um fenômeno, uma característica da personalidade paraibana. Tenho muito prazer de estar aqui, não só pela excelência do público, do auditório, do tema, mas também, especialmente, por poder estar falando de controle. Embora o meu cargo de provimento efetivo, como anunciado pelo cerimonial, seja procurador do município, não integro o sistema de contas, mas todos nos irmanamos no exercício da função controle, porque eu, como advogada de Estado, também fiz disso a minha opção, mais do que opção profissional, a minha opção de vida. E aí, por conta disso, por várias vezes tenho me encontrado com a função controle e com os sempre valorosos técnicos da função controle. Então, para mim, é sempre estar entre amigos, estar entre irmãos, quando eu sou chamada a falar no tema do controle. Vivemos hoje, meus caros, tempos inesperados, tempos surpreendentes. Hoje pela manhã, antes de me dirigir para cá, assistindo ao noticiário nacional, tinha notícia de que ontem se deu uma reunião com governadores de estado, na qual 13 aludiam à possibilidade da decretação de estado de calamidade. 13 governadores de estado. E nesta mesma reunião teria sido informado aos técnicos da área federal da Fazenda que o volume de recursos necessários para dar um respiro, esta foi a expressão que eu ouvi na TV, eram 7 bilhões de reais. Integra também o nosso cenário com que estamos convivendo, como os senhores bem sabem, a emenda do teto de gastos, a PEC 241, que insiste no critério objetivo numérico. Nós vamos estabelecer um teto objetivo numérico de gastos e, a partir daí, teremos boa parte dos problemas já resolvidos. Curiosamente, esse é um critério que já foi utilizado, e sem muito sucesso, o critério objetivo, né, do cálculo numérico, já foi utilizado e sem muito sucesso em outras áreas. E vou citar uma única experiência que é antiga, que é a contenção do gasto com o pessoal. Quem, como eu, já tem um pouco mais de triênios, há de se lembrar da antiga Lei Rita Camata I, depois a Lei Rita Camata II, depois a Lei de Responsabilidade Fiscal, e agora, mais uma vez, dentro de uma lógica de, não, vamos estabelecer um critério objetivo de gasto, numérico, e com isso nós vamos resolver a questão. E, na verdade, a gente tive o cuidado de dar uma olhadinha nos termos da PEC 241, e uma das coisas que logo me chamou a atenção foi que nós recaímos no impasse de sempre, quer dizer, se houver violação à sistemática que ali está prevista, isso também já era assim na Lei Complementar 101, qual é a consequência? Limita-se a transferências, as consequências recaem sobre quem? Não sobre o agente incauto, sobre o agente menos cauteloso, mas sobre a população, porque, ao fim e ao cabo, o resultado será restringir o acesso a recursos, restringir a possibilidade de operações financeiras relacionadas àquela determinada entidade federada. Enfim, continuamos dentro do mesmo círculo que não me parece virtuoso de
tentar aplicar um critério objetivo e oferecer como resposta o bloqueio dos recursos, que é alguma coisa que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, já por várias vezes afastou ao argumento de que não posso penalizar a população de um Estado porque um gestor anteriormente não adotou os critérios, os limites e as cautelas legais. Esse é o cenário que a gente vive, e estou abstraindo de outras circunstâncias que também tumultuam mais o cenário, mas que torna especialmente feliz a associação que este evento propõe empreender entre discricionariedade, ou exploração, ou compreensão da discricionariedade das escolhas administrativas e qualidade de gastos. Isto porque nós que temos um pouco mais de aproximação, os senhores pelo exercício específico do controle, eu também por isso, e por uma anterior condição de gestor público, né, já estive à frente da Secretaria Municipal de Administração do Rio de Janeiro e Estadual de Administração, nós sabemos que a questão se resolverá de maneira muito mais eficaz se a gente dedicar esforço ao problema mais difícil, que é a qualidade do gasto. Essa solução dita matemática, vamos estabelecer um limite objetivo, isto é de um simplismo que surpreende a qualquer um que tem um mínimo de aproximação com os desafios da gestão da coisa pública. Portanto, louvo ao Tribunal de Contas da Paraíba, à sua escola e aos envolvidos nesse evento por empreenderem a esta reflexão. Qual é o nosso percurso para hoje? Do que vamos cogitar? Primeiro, queria recordar com os senhores esse nosso trânsito da ideia de legalidade estrita para a discricionariedade nas escolhas administrativas, para a ampliação da discricionariedade nas escolhas administrativas. Queria percorrer também com os senhores um pouco os desafios postos ao exercício da escolha discricionária de políticas públicas, dos programas de ação da administração pública, e queria, ao final, formular uma proposição na qual venho trabalhando e tenho escrito e tenho dialogado, que é a proposição de que a gente opere a partir de uma lógica de deferência para com escolhas administrativas, se e somente se elas forem formuladas segundo o signo de planejamento. Quer dizer, uma escolha administrativa adequadamente formulada, estruturada e planejada estaria a merecer deferência. E detalharei as razões pelas quais venho sustentando isto. Muito bem. Da legalidade estrita ao ressurgir da discricionariedade. Toda vez que vou lecionar sobre isso na graduação com meus alunos, meus meninos que estão sendo apresentados ao misterioso universo do direito administrativo, né? Aí eu digo a eles, olha, quando eu estava na faculdade no século XIV, a gente aprendia que eu vigia em relação à administração pública o princípio da legalidade estrita. E aí havia aquela série de chavões que traduziam isso, né? A administração pública não tem vontade, a vontade da administração está na lei. Diferentemente do particular, que pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, a administração só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Tínhamos esse conjunto de afirmações, e hoje em dia o quadro não é este. Há algum tempo atrás, eu ouvi e depois li uma interessante reminiscência histórica formulada pelo professor Carlos Ari Sandfeld, porque a gente hoje, né, no cenário de 2016, fica pensando, nossa, que coisa anacrônica, o princípio da legalidade estrita, né? Imagina, o legislador jamais terá a capacidade de antecipar todos os desafios que se põem para a administração. Que equívoco, né? E o professor Carlos Ari lembrava, com muita razão e com o charme da retórica que lhe é própria, que na década de 70, que era quando a gente repetia com mais frequência esse dogma da legalidade estrita, o discurso da legalidade estrita era o discurso da liberdade, porque vivíamos tempos estranhos no que toca à legitimidade das autoridades, então. E aí era importante a gente dizer, olha, você não pode afastar um servidor público, salvo
se observar todas as formalidades legais do inquérito administrativo disciplinar. Olha, você não pode cassar uma licença para funcionamento salvo se observar todas as formalidades atinentes ao critério da legalidade estrita. Então, naquela época, o discurso da legalidade estrita era, sem sombra de dúvida, o discurso da liberdade. Mas aqueles tempos são passados, que bom que são passados, que bom que a gente lembra deles para entender os tempos de hoje. E aí transitamos da legalidade estrita para a abertura à discricionariedade em decorrência de vários fenômenos. O primeiro fenômeno foi o incremento do grau de delegação legislativa para o chamado Estado administrativo, o Estado administrador, como prefeiram. Naturalmente, já se constatava, ou já se percebia esse gap temporal a que eu mesma me referi, quer dizer, o legislador não tem capacidade de decisão com a velocidade necessária ao enfrentamento dos temas que estão postos a cargo da administração. Também sempre brinco com meus alunos de graduação, dizendo, se dependêssemos para fins de delimitação das condições de telefonia móvel da escolha legislativa, provavelmente ainda estaríamos usando aqueles celulares que eram do tamanho de um tijolo, né? Era lá que a gente ainda ia estar, possivelmente. Não é da natureza da função legislativa a deliberação rápida, não é. Né? Não é da natureza da função legislativa a deliberação detalhada. Não é isto. Lei é comando genérico e abstrato de conduta. Genérico e abstrato. Não é disto que a administração precisa. Por isso, o movimento em favor da delegificação, que significa jogar para estruturas administrativas qualificadas, é bem verdade, notadamente as agências reguladoras, mas transferir para estas estruturas esta competência de disciplina, de detalhamento dos parâmetros de conduta que vão ser postos à própria administração. O segundo elemento que impulsiona esse aumento da discricionariedade, da esfera de discricionariedade, é a complexidade das relações mantidas pela administração pública. Vejam, senhores, venho eu de um momento de viver isto. Minha cidade organizou os Jogos Olímpicos. Isto era alguma coisa que não se punha à administração pública há algum tempo atrás. Né? O que fazia a administração pública no nível onde eu atuo, no nível municipal? Cuida da limpeza urbana, cuida da educação básica. Era isto. Né? Também costumo brincar, me perdoem, assim, vez ou outra, o exemplo comezinho, mas ele, às vezes, elucida, né? Pensem os senhores, há 15 anos atrás, quando a gente queria comprar uma TV, você ia para a loja Ponto Frio, ou o que fosse, e dizia, eu quero uma TV de tantas polegadas. Perfeito, o vendedor já estava instruído. Hoje em dia, você quer comprar uma TV, aí você chega, eu quero uma TV. É Smart, LED, plasma, com isso. Eu já tenho até medo de comprar TV hoje em dia, porque será uma quantidade de perguntas que eu muitas vezes não sei responder e me sinto constrangida, porque, meu Deus, eu não sei mais comprar uma televisão. Né? Então, se isto é assim na nossa vida privada, imaginem na esfera administrativa. Muito bem, temos lá que organizar agora os critérios de gestão e otimização do Parque Olímpico. N modalidades negociais distintas vão se apresentar como alternativas de solução para esse problema. Então, a complexidade das atividades, das relações mantidas pela administração, hoje em dia, é muito maior. A par disso, nós temos um incremento no grau de incerteza nos cenários onde a administração é chamada a desenvolver suas atividades. Né? Vamos pensar numa concessão de serviços públicos, ordinária ou parceria público-privada, que contemple o estímulo do desenvolvimento de uma área de turismo, da indústria de turismo numa determinada região no estado da Paraíba. E vamos pensar nisto numa perspectiva de 30 anos. Mas temos incertezas de toda ordem, incertezas de ordem econômica, incertezas de ordem ambiental. E a administração é chamada a dizer, não, esta será a solução. Né? Então, todos esses são elementos que contribuem para esta abertura à discricionariedade. E o que se põe
em sentido contrário, ou como elemento de resistência em relação à abertura à discricionariedade. Primeiro, há uma profunda desconfiança em relação ao exercício do juízo discricionário. Toda vez que você fala que há um ato discricionário da administração, as pessoas já... há uma pressuposição de que a discricionariedade se exerce com desvio, né? Se tem margem de escolha, a escolha não será boa. Isso é um pouco que uma reação a um período em que a discricionariedade estava protegida do controle. Quer dizer, o juízo discricionário era insuscetível de controle. Então, hoje em dia, a gente vai... É o pêndulo da história, meus caros. Quer dizer, não podia controlar o juízo discricionário, agora pode, então todo juízo discricionário, em princípio, é suspeito, né? E isto se põe, em especial, na intervenção judicial de controle no juízo de discricionariedade. Qualquer um que já tenha tido um mínimo de contato com isso percebe, né? De outro lado, nós temos um excesso de concentração de poder no âmbito do Poder Executivo, e isso é inequívoco. Também não é privilégio brasileiro, amigos. Há um autor de quem eu gosto muito, na área de direito constitucional, Roberto Gargarella, que aponta que essa característica do hiperpresidencialismo, da concentração muito grande de poder em favor do Poder Executivo, é uma característica que se põe em relação a todos os países da América Latina. Ele apresenta as origens históricas para isto, tem a ver com a influência da nossa cultura ibérica e a ver com um projeto de poder das elites, de assegurar o poder num âmbito ao qual elas julgavam que com mais facilidade acederiam. Fato é que nós vivemos um momento de excesso de concentração no âmbito do Poder Executivo. E isto acontece a todo momento. Temos um momento mais recente, que é a aprovação, há poucos dias, da Emenda 93, né, que, em nome de facilitar a superação da crise de estados e municípios, empreende de novo a desvinculação de receitas e aí, portanto, abre o âmbito de escolhas discricionárias do Poder Executivo, né? Já mencionei esse fenômeno anterior que cria a resistência, que é o período passado em que se entendia que a esfera de discricionariedade era imune ao controle. Muito bem, mas fato é que temos o âmbito de escolha discricionária. E isso nos leva a pensar quais são os desafios que se põem à formulação da escolha discricionária, né? Quer dizer, se a administração tem margem para deliberar, e essa margem, ao que tudo indica, se amplia pelos fatores que eu já antes declinei, o que se apresenta como dificuldade para a formulação da escolha discricionária da administração? Dividir aqui aspectos no campo jurídico e no campo político. No campo jurídico, um primeiro elemento que é uma dificuldade intensa é o caráter aberto dos parâmetros constitucionais postos à atuação da administração. Eu, nas minhas aulas de direitos fundamentais, costumo dizer, a gente parte da lógica de que, como a Constituição tem compromissos finalísticos, né, tem lá o seu elenco de direitos fundamentais, tudo está resolvido. E, então, tudo mais é simplesmente uma questão de execução. Bom, a Constituição assegura o direito fundamental à saúde, então é isso. É assegurar o direito fundamental à saúde. Ok. Mas o que é o direito fundamental à saúde? Quais são as prestações que são devidas em decorrência disto? Vou a um outro campo, que não será objeto de exposição específica aqui, mas que é objeto da minha atuação diária, que é o direito fundamental à moradia. Está lá no artigo 6º, que se constitui direito socioeconômico. Perfeito, mas como eu asseguro o direito fundamental à moradia? Por entrega da minha casa, minha vida. Ok, só por isso? Posso assegurar direito fundamental à moradia por projeto mutirão? Posso assegurar direito fundamental à moradia por recuperação de edificações que estejam em estado precário? Posso assegurar direito fundamental à moradia por prestação pecuniária? Mas qual é o dever de agir da administração? Tenho que escolher uma alternativa só? Posso combinar as várias? Qual é o dever de agir da administração? Este critério está indeterminado. Ele vem indeterminado na Constituição, e é bom que seja assim, porque a Constituição não tem que entrar em detalhes, mas ele segue indeterminado por uma certa inapetência legislativa. Os temas são difíceis, né?
Aí o legislador muitas vezes receia dizer qual vai ser o mecanismo adequado para proteção a este ou aquele direito, e aí a gente segue assim neste limbo. E aí, portanto, a escolha discricionária está inteiramente na mão da administração, sem elementos para formular essa escolha. Segundo problema que se põe na formulação das escolhas discricionárias, no campo estritamente jurídico, é a concorrência entre direitos fundamentais, né? Temos lá na Constituição um direito fundamental ao meio ambiente natural e artificial. Os senhores vivem numa cidade que tem importantes componentes do ambiente natural que merecem proteção. Mas isto é um ambiente urbano, tem problemas de mobilidade, tem problemas de toda ordem, de garantia de moradia, que por vezes vão entrar em choque com a proteção do meio ambiente natural. Então, como é que a gente justifica uma escolha que, num dado momento, faz prevalecer a proteção ao meio ambiente artificial sobre a proteção ao meio ambiente natural? Terceiro desafio à formulação das escolhas discricionárias no campo jurídico é a interferência constante das instâncias de controle no desenho de ação traçado pelo poder público. Qualquer um que já teve também a sua experiência administrativa sabe disso. A nossa estrutura constitucional é rica em instâncias de controle, elas se sobrepõem e muitas vezes elas têm inspirações distintas, né? Então, o controle exercido pelo sistema do Tribunal de Contas é um controle instruído por um critério eminentemente técnico, porque a própria estrutura constitucional de composição dos tribunais de contas hoje, norma de repetição obrigatória, como nós todos sabemos, ela induz a esse cariz técnico da estrutura do Tribunal de Contas. O mesmo não se pode dizer das demais instâncias de controle, né? E algumas delas têm perspectivas substantivamente diferentes. No meu estado, por exemplo, com a abertura à legitimação da Defensoria Pública para a propositura de ações civis públicas, nós temos frequentemente pontos de vista contrários manifestos em ação civil pública pelo MP e pela Defensoria Pública. Em matéria de habitação, que é aquilo que eu convivo o tempo todo, o MP quer tirar, porque há um comprometimento ao meio ambiente natural. A Defensoria Pública quer manter, porque isso pode gerar um comprometimento ao direito de moradia, né? E a administração pública que está tentando programar a sua ação, aí é chamada a responder um, a responder o outro, aí vem a decisão judicial, ou vem pelo menos o ajuizamento da demanda, e aí não há como você dar continuidade a uma ação programada e estruturada com esta multiplicidade de fatores intervindo, né? No campo político, temos aí uma interseção grande com as dificuldades no campo jurídico. Quer dizer, se os comandos são indeterminados no campo jurídico, também é indeterminada a identificação de quem é o destinatário do dever de agir. Pensem no artigo 6º da Constituição, fica assegurado o direito fundamental à moradia, à alimentação, ao transporte. Ok, mas quem é o garantidor do direito fundamental à moradia? É o Estado, é o município, é a União, né? Isto não se tem por claro e aí, de novo, incide, como eu disse, a inapetência legislativa. Segundo elemento de dificuldade no campo político é o problema em se empreender reais relações de colaboração, né? Embora o nosso federalismo seja de cooperação, a gente aprende isso quando estuda direito constitucional na faculdade, mas nem sempre as relações entre as entidades federadas se dão exatamente desta maneira, especialmente as relações com o plano federal. O plano federal tem lá o seu modelo, olha, é aqui, se você quiser, adere, né? E se não quiser, você se resolve sozinho, né? Então, construir essas relações de cooperação, em alguns casos, a ação administrativa só será eficiente por intermédio da colaboração, isso nem sempre é simples. Nós temos também as transferências subrepetícias desses mesmos deveres positivos de ação. O que eu quero dizer com isso? Não, eu vou ficar quieto para ver se a cobrança das estruturas de controle se direciona a outra instância federada. Não tem clareza de quem é o destinatário do dever de agir, eu fico quieto. E nós vamos ter exemplos disso postos na seara judicial em várias ocasiões. Na matéria de saúde, eu me lembro de uma suspensão de tutela ao tempo ainda que a ministra Ellen Grace era presidente do Supremo Tribunal Federal, que envolvia a questão de descumprimento da entrega de medicamentos entre
a capital do Estado em um determinado Estado, né? O município cumpria fielmente seus deveres de agir, o Estado não, e houve uma demanda judicial para dizer, olha, já que o Estado não cumpre mesmo, vamos pôr tudo na conta do município, né? Então, nós temos esse tipo de situação. No meu Estado, com a calamidade já decretada, no campo da moradia, as demandas são ajuizadas em face do município e do Estado, e o Estado, com frequência, diz, olha, o município está muito melhor do que eu, se alguém tem que cumprir, que seja ele, né? E aí nós temos essas transferências. Finalmente, um último elemento de dificuldade é a pluralidade de interesses que concorrem entre si, sem sombra de dúvida, né? Definição de política pública é a composição de interesses conflitantes, né? E isto, claro, vai interferir na formulação das escolhas discricionárias. Qual é o quadro patológico, qual é a situação de desvio que a gente frequentemente tem diante disso tudo? Bom, a ação administrativa ela é predominantemente reativa e não é planejada, né? Então, o que está dando barulho? O que está dando problema? O que deu jornal? O que determinou a abertura do inquérito civil? Sobre isto eu agirei, porque essa é a emergência do momento, né? Então, frequentemente, a administração simplesmente reage, não estrutura a sua atuação com os efeitos deletérios que os senhores que são do sistema de controle de contas conhecem melhor do que eu. A gente tem a perda do potencial de otimização da ação estatal, quer dizer, você não explora as alternativas de otimização dos seus recursos, você não tem como avaliar de maneira minimamente objetiva a eficiência da ação estatal afinal desenvolvida, porque você constrói, você modela a ação estatal sem reflexão sobre a que resultado você quer chegar. O resultado que você quer chegar é superar o reclamo do dia na imprensa ou no que seja, e você tem, e este é um ponto muito sensível, a perda ou o enfraquecimento da indispensável relação entre planejamento e orçamento. Esse é um ponto muito sensível, porque já de algum tempo a gente vive esse descolamento entre a dimensão do programa de ação estatal e o orçamento. É uma coisa extraordinária. É como se o agir administrativo não dependesse de financiação, né? Então, como a matéria orçamentária normalmente é uma matéria árida para o técnico do direito, ele não conhece, né? A gente estuda isso em direito financeiro e tributário no final do curso, reza para passar rápido pelo direito financeiro, né? E aí a gente se encanta com o direito tributário. Então, como essa matéria é uma matéria normalmente pouco conhecida, empreendeu-se esse descolamento. Não, olha, a ação administrativa é uma coisa, orçamento é um negócio que tem aí, é um requisito de ordem formal, não tem tanta importância assim, né? E é curioso a gente pensar que o texto que dispõe, o conjunto de preceitos que dispõe sobre a matéria de finanças públicas na Constituição de 88, se os senhores fizerem uma análise comparativa, ele é profundamente semelhante ao ordenamento constitucional anterior, o que mostra que não havia uma reflexão sobre o que a gente precisava mudar no sistema orçamentário, que em outras áreas a Constituição de 88 mudou muito, mas no sistema orçamentário quase nada. Criou o PPA, que não se sabia tão pouco muito bem o que seria, e de resto, pouca diferenciação, que evidencia isso. Já naquela época não se sabia o que se queria do sistema orçamentário. Vivemos depois o período de inflação acelerada, o que secundarizou ainda mais o instrumental orçamentário, porque afinal, com a inflação galopante, aqueles números passavam a não ter significado nenhum, né? E a gente começou um processo de tentativa de reconciliação entre a ação administrativa e a dimensão orçamentária a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas aí agora nós já temos que mudar uma cultura que já se estabeleceu, né, em órgãos de controle, não certamente no sistema de contas, mas no Ministério Público e especialmente no Judiciário, de que não ter previsão orçamentária é irrelevante, é um argumento retórico, é uma cláusula de bloqueio do Estado mau que não quer cumprir os seus deveres, né?
E a gente precisa investir nesta reconciliação, né? Não estou dizendo com isto que a recusa peremptória do desenvolvimento das ações estatais a partir do argumento genérico de que não há recursos, ou da reserva do possível, a expressão que os senhores queiram usar, não estou dizendo que devamos prestigiar isto, né? Mas uma ação pública planejada, que tenha a devida repercussão orçamentária, poderá restaurar o prestígio desse tipo de argumento. Bom, ainda nas manifestações patológicas do nosso quadro, quer dizer, se a ação pública é reativa, se ela não é planejada, e se sobrevém ao longo da execução orçamentária um incidente qualquer que exige recalibragem das escolhas, até essa recalibragem é difícil. Quer dizer, onde eu devo interferir na perspectiva orçamentária, tendo em conta a redefinição dos programas de ação que eu estou desenvolvendo agora? Até isto será complicado. E é este quadro que nos leva a essa dificuldade na justificação, sustentação das escolhas discricionárias junto ao judiciário. Se os senhores examinarem esse recurso extraordinário com repercussão geral, que foi recentemente, ano passado, decidido, relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, que é aquele que diz que não se pode utilizar o argumento da ausência de recursos orçamentários para negar a realização de obras em presídios. Muito bem. Neste recurso extraordinário, no caso concreto, aquilo que o Supremo Tribunal Federal disse foi: o Estado envolvido na demanda, ele simplesmente usou o argumento em abstrato, não há recursos. O Estado não foi capaz de demonstrar minimamente a ausência efetiva destes mesmos recursos. E aí, portanto, essa discussão pura e simplesmente em abstrato não se aplica. Embora o efeito final da decisão, que é desvalorizar o sistema orçamentário, me preocupe, mas a afirmação de que você também não pode utilizar o argumento como um argumento em abstrato, acho que não é uma afirmação totalmente desacertada. O que é problemático é como se vem a utilizar esta decisão para o futuro, né? Mas isso é objeto de outra palestra. Já caminhando para a conclusão. Dificuldades na avaliação dessa escolha discricionária. Afinal, o que eu estou propondo é a gente refletir um pouco sobre esse processo de formulação da escolha discricionária. Embora a gente possa indicar um campo a priori das prioridades nas políticas públicas, porque a Constituição assim o traça, e ali faz as suas opções estratégicas, a delimitação do programa de ação necessariamente responde às circunstâncias do momento. Qual é a resposta que o município do Rio de Janeiro teve que dar em 2010 ao problema de deslizamento de encostas, porque naquele momento nós tivemos chuvas descomunais? Bom, esta é uma resposta que se põe para aquele momento, que levou a um direcionamento das escolhas naquela matéria, por exemplo, para a instalação do sistema de alarme sonoro. Aquela foi a prioridade daquele momento, né? Então, a formulação da escolha discricionária, ela envolve essas contingências e ela será sempre dinâmica. E aí nós temos a dificuldade, pelo menos aqueles como eu que têm formação jurídica, temos a dificuldade de recepção disso, porque o direito é a ciência da estática, né? Estabilidade das relações jurídicas, segurança jurídica, coisa julgada. O direito é a ciência da estática e a administração é a ciência da dinâmica. Olha, começamos uma ação, mas agora sobreveio um outro elemento, vamos ter que mudar. Não, vai mudar porque era ruim aquela? Não, é porque o quadro é outro. O quadro é outro, as prioridades são outras. E a gente tem dificuldade de absorver isso. E aí parece que a reformulação da escolha discricionária é necessariamente um voluntarismo do administrador, quando nem sempre o é. Às vezes ela é reflexo da mudança das contingências. Primeiro passo, me parece, né, eu queria refletir com os senhores, para a melhoria da qualidade do gasto, está na recuperação do ideal da ação planejada. Isto dito a pessoas que integram o sistema de controle de contas, parece uma redundância absoluta, mas não é. Quer dizer, não que vocês precisem ser convencidos disso, mas a administração precisa, e vocês sabem melhor do que eu, né?
É preciso recuperar o signo da ação planejada, porque só aí você consegue ter qualidade do gasto, né? De novo, é como a gente faz na nossa vida doméstica. Nossa melhor aquisição será aquela aquisição planejada, e não a que a gente faz de maneira voluntária. E aí, isto leva a resgatar a indispensabilidade da formulação das políticas públicas. Aí dirão os senhores, mas Vanice, pelo amor de Deus, a Constituição já sinaliza nesse sentido em NK+1 locais. Sem sombra de dúvida, amigos. Mas a relação com a administração pública muitas vezes envolve uma capacidade de indução. Você precisa criar um elemento que favoreça no administrador, que o administrador faça o seguinte juízo pragmático: isso vai facilitar a minha vida? Né, ter uma ação planejada, enunciada numa política pública, isso vai me ajudar? Né? Se ele tiver uma percepção de que sim, de que isso vai o ajudar de alguma maneira, a gente, às vezes, tem um argumento mais forte do que os N preceitos constitucionais que possam ser interpretados no sentido da sinalização de um dever de formulação de políticas públicas. Uma última observação que eu queria fazer, antes de passar a proposição e encerrar minha intervenção, é que escolhas discricionárias traduzem necessariamente um trade-off. Se eu escolho desenvolver as obras de tratamento da orla de João Pessoa, os recursos humanos, técnicos, financeiros foram afetos a essa finalidade e não a outra. Isto sempre é assim nas escolhas discricionárias. E isto não faz delas ilegítimas. O que faz delas ilegítimas é não conhecer os critérios pelos quais eu priorizei recuperar a orla em detrimento de uma outra atividade qualquer. E aí, portanto, a política pública, de novo, vai ser relevante para clarificar o critério de justiça distributiva que uma escolha discricionária normalmente vai aplicar. Estou aqui, já finalizando, propondo a minha agenda. Isto eu tenho desenvolvido em textos técnicos. E convido os senhores a pensarem um pouco comigo. E a agenda é no sentido de, volto a dizer, induzir a administração pública a recuperar, a reinserir-se na esfera da ação planejada. E, para isso, a proposição é aquela que eu apontei no primeiro slide, é a gente trabalhar com a lógica de deferência para com a escolha administrativa, toda vez que ela for antecedida do devido planejamento. Qual será o resultado dessa deferência para com a escolha administrativa? Isso inverte o ônus probatório ou ônus argumentativo para desqualificar a escolha administrativa. Então, se a escolha administrativa foi antecedida do devido planejamento, ela se terá, em princípio, por legítima. E aí, o ônus para demonstrar que isto assim não o seja, fica transferido para as instâncias de controle. É aí que entra o elemento de indução a que eu me referi, amigos. Quando o administrador pragmaticamente perguntar qual é a vantagem para mim? Então, a vantagem é que o seu ônus de justificação está no seu processo de planejamento, né? Então, você poderá se remeter a ele quando você for objeto de controle pela Corte de Contas, pelo MP, pelo Judiciário. Muito bem. E aí, qual o quadro que autorizaria esta deferência? Primeiro, a existência de um programa de ação adequadamente enunciado, no qual a atividade que está sendo controlada se insira. Então, eu tenho uma política pública que percorreu todos aqueles elementos do ciclo de formulação das políticas públicas, que tem objetivos claramente definidos, metas e indicadores de desempenho, etc., etc., etc. Eu tenho esta política pública e esta ação administrativa que está sendo especificamente objeto de controle se insere naquela política. Esse é um primeiro elemento para construir a deferência. Segundo elemento, aquela política pública está devidamente traduzida nos instrumentos orçamentários, porque também eu não poderei falar em cumprimento do dever de formulação adequada do meu plano de ação se eu fizer uma belíssima política pública e não traduzi-la nos instrumentos orçamentários, porque eu estarei criando uma proposta que não tem as condições de execução. Terceiro ponto, a prática administrativa que é objeto de controle, ela tem que estar conforme àquele instrumento de planejamento. Quer dizer, se eu planejei A, eu tenho que estar executando A.
Posso até estar executando a linha, mas vou ter que ter condições de justificar porque não é exatamente A, mas sim a linha. Vou ter que apresentar as contingências a que eu me referi no slide anterior, que me levaram a requalificar um pouquinho a minha ação administrativa. E ponto 4, a aferição inicial da eficiência da ação de controle, ela vai se dar a partir das próprias metas e indicadores de desempenho traçados pela administração. Fico eu aqui, nesta posição, vendo aos senhores, que são agentes de controle de outro lado, e está estampado no rosto de alguns a percepção de, ela não tem ideia de como é que é o município de, não sei, aí penso um município bastante no interior, né? No meu estado eu diria Varre-Sai. Vanice não tem ideia do que é a prestação de contas no município de Varre-Sai. Eu tenho ideia, senhores, pelo menos do de Varre-Sai, né? Nosso sistema federativo, flexibilizando essa multiplicação de municípios e tal, ele tem um conjunto de entidades federadas para as quais esse tipo de formulação é uma absoluta abstração, né? Estão muitíssimo longe, mal conseguem fazer os relatórios contábeis clássicos, né? Eu sei disto, mas nós precisamos investir, isso é um processo de transformação cultural, não é alguma coisa, eu hoje já diria que talvez seja um projeto que não termina na minha vida, mas estou feliz que tem vários técnicos muito jovens aqui que poderão concluir este projeto, não é, conselheiro? A gente às vezes tem essa sensação, isso não é mais para mim, né? Mas certamente será para muitos de vocês. Então, assim, é preciso que a gente invista nisto, nesta transformação de cultura, né? E invista de maneira pedagógica, de maneira que auxilie isto, como eu tenho certeza tem sido a atuação no Tribunal de Contas da Paraíba. Então, é preciso que a gente acredite na nossa capacidade de indução de uma administração pública melhor, porque é só por este viés que nós vamos conseguir incrementar a qualidade de gasto. Termino, este é o meu último slide, com uma provocação que eu sempre faço em relação ao pessoal do sistema de controle. Disse Leonardo da Vinci, nada fortalece tanto a autoridade quanto o silêncio. O conselheiro mencionava antes, às vezes em que o sistema de controle é mal compreendido, é objeto de reações desmedidas. Isto é verdade. Mas esse é o papel da instituição. E quando o sistema de controle não incomoda, aí talvez haja uma sobrancelha a se erguer. O papel do sistema de controle é quebrar o silêncio. E é através disso que a gente tem conseguido amadurecer enquanto sociedade democrática. Tem pelo menos 10 anos que eu repito isso quando falo com o pessoal do sistema de controle. Penso que o sistema de controle cresceu muito no que toca à sua própria qualificação técnica, o nível de indagação técnica que os senhores se dedicam hoje é extraordinário, mas está na hora de ultrapassar as suas próprias fronteiras. Está na hora de disponibilizar à sociedade a que os senhores servem este cabedal de conhecimento que os senhores desenvolveram. E isto será fundamental para a qualificação da administração pública, e faço isso como advogada de Estado, né? A melhor maneira para nós nos desenvolvermos, lembrem-se, amigos, dos generais romanos quando voltavam da luta, né? Estavam lá no triunfo e havia, diz a história, que havia alguém por trás dizendo, lembra de que tu és mortal, né? Nada será mais relevante para o desenvolvimento da administração pública do que ter alguém empreendendo uma dialética positiva com a administração. Dizendo, olha, você pode melhorar aqui, você pode melhorar aqui. Isto os tribunais de contas já fazem, muitos deles, na sua relação com o executivo, mas é preciso avançar mais. É preciso avançar na relação com o judiciário, por exemplo, para
que o judiciário, que não tem 1/3 da expertise técnica que as estruturas de contas têm na análise de qualidade de gastos, possa se valer desse elemento de contribuição. Então, a reflexão que eu deixo para os senhores é isto. Vamos quebrar o silêncio, porque será o primeiro passo para a melhoria na qualidade dos gastos da administração pública. Muito obrigada.